Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos monumentos mais famosos do mundo e que atraem vários turistas. Vamos lá. Torre Eiffel. Torre Eiffel é uma das paisagens mais marcantes de toda a Europa. Esse monumento é um dos principais pontos turísticos da cidade de Paris, a capital da França. A Torre Eiffel é um monumento construído basicamente com ferro e aço, localizado na cidade de Paris, na França. Ela foi construída inicialmente para o evento Exposição Universal, realizado em 1889. Após o referido evento, mesmo com a previsão de desmonte da torre, ela foi mantida, tornando-se um dos principais pontos turísticos de todo o mundo. A sua construção foi motivada pelas comemorações do centenário da Revolução Francesa. Ela possui 330 metros de altura, divididos em 3 grandes compartimentos, e tem grande importância histórica, econômica e turística para a França. Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é uma estátua de grandes dimensões que fica localizada em Nova York. Foi inaugurada em 1886 e dada aos Estados Unidos como um presente da França. A Estátua da Liberdade, localizada em Nova York, é um dos grandes símbolos dos Estados Unidos. Estátua da Liberdade é uma grande escultura que está localizada em Nova York, nos Estados Unidos. Foi construída em homenagem ao centenário da independência norte-americana, mas também em homenagem ao modelo de liberdade existente nos Estados Unidos, na visão dos idealizadores dessa obra. A ideia de construção dessa estátua partiu de um intelectual francês chamado Hérold de La Boulaye, enquanto a construção da estátua foi realizada por um escultor francês chamado Frédéric Auguste Bartholdi. A construção da estátua foi financiada pelo povo francês, e ela foi doada aos Estados Unidos, sendo inaugurada em 28 de outubro de 1886. O Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma ou Anfiteatro Flaviano é um grandioso monumento histórico e arquitetônico de formato cilíndrico que está localizado na capital da Itália, Roma. Construído na antiguidade, o Coliseu de Roma atualmente é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Esse patrimônio histórico mundial revela a habilidade e as diversas técnicas utilizadas pelos arquitetos, engenheiros e construtores da Roma antiga. É, portanto, um dos maiores exemplos da arquitetura romana. O Coliseu foi incluído pela Unesco na lista dos patrimônios da humanidade. Além disso, em 2007 foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O Big Ben. Big Ben. O Big Ben é o sino da Torre do Relógio de Londres, a Elizabeth Tower. Seu nome original é Great Bell, Grande Sino. Londres tem como símbolo a Torre do Big Ben, no Palácio de Westminster. O Big Ben é, na verdade, o Great Bell, um grande sino localizado no interior da Elizabeth Tower, prédio que abriga as casas do Parlamento da Grã-Bretanha e traz o relógio mais famoso do mundo, o Grey Clock. Muitas pessoas acham que o Big Ben é a torre do parlamento, o que está errado. Empire State Building. O Empire State Building é uma estrutura icônica localizada na cidade de Nova York. Concluído em 1931, foi o edifício mais alto do mundo por quase 4 décadas. Com seus 102 andares e uma altura de 381 metros (1.250 pés), o arranha-céu é conhecido por sua arquitetura Art Deco distintiva e pelas luzes coloridas que o iluminam em ocasiões especiais. É um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York e continua a ser um símbolo de engenhosidade e determinação americana. Ponte Golden Gate Bridge. A Golden Gate Bridge em português, Ponte do Portão Dourado é uma ponte localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que liga a cidade de São Francisco até Sawsonville, na região metropolitana de São Francisco, sobre o Estreito de Golden Gate. A ponte é o principal cartão postal da cidade, uma das mais conhecidas construções dos Estados Unidos, e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis. A Golden Gate Bridge é descrita no guia de viagem de forma como possivelmente a ponte mais bonita e certamente a mais fotografada do mundo.
Na época de sua inauguração em 1937, era a ponte suspensa mais longa e mais alta do mundo, títulos que manteve até 1964 e 1998, respectivamente. Seu vão principal é de 4.200 pés, 280 metros, e sua altura total é de 746 pés, 227 metros. Millennium Park. O Millennium Park é um parque emblemático situado no centro de Chicago. Inaugurado em 2004, tornou-se um destino popular. Destaca-se pela escultura Cloud Gate, conhecida como The Bean, criada por Anish Kipua. Outra atração é o Jaypweska Pavilion, um anfiteatro ao ar livre projetado por Frank Gehry. Além disso, o parque possui áreas verdes exuberantes e trilhas para caminhadas, proporcionando um refúgio tranquilo no coração da cidade. A Crown Fountain, uma fonte interativa, é outro destaque, cativando visitantes de todas as idades. O Millennium Park é um ponto de encontro vibrante, oferecendo uma mistura única de arte, cultura e natureza em um cenário urbano dinâmico. Grande Muralha da China. A Muralha da China, também denominada de Grande Muralha, corresponde a uma intrigante construção arquitetônica edificada na época da China Imperial, com finalidade militar. A construção da muralha foi realizada no decorrer de 2 milênios, abrangeu muitas dinastias, não é constituída somente por uma estrutura, e sim composta por várias muralhas. No início de sua construção, a utilização era fundamentalmente militar. Hoje representa um dos principais símbolos da China e se consagra como um importante ponto turístico. A construção da muralha teve início no ano 220 a. Código, e sua conclusão ocorreu somente no século XVI, na dinastia Ming. De acordo com historiadores, para conceber tal monumento, foi necessário o uso da mão de obra de milhões de pessoas. Os colonizadores europeus que chegaram ao continente asiático, mais precisamente na China, permaneceram perplexos ao contemplar o elevado grau de desenvolvimento tecnológico inserido nas civilizações da Índia e China, pois se tratava de uma época remota. Apesar disso, os chineses já dominavam diversos assuntos como matemática, astronomia, artes, cartografia e possuíam domínio pleno em técnicas de engenharias destinadas à construção de edificações, tais como os muralha. Um dos principais, se não o mais importante, exemplos de aplicação de conhecimentos de engenharia é a muralha, imensa construção arquitetônica que possui aproximadamente 8.850 e 1,8 quilômetros de extensão, 7,5 metros de altura e 3,75 metros de largura, é considerada como uma das mais fantásticas obras construídas pelo homem. Hoje, é reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo. Um dos principais, se não o mais importante, exemplos de aplicação de conhecimentos de engenharia é a muralha, imensa construção arquitetônica que possui aproximadamente 8.850 e 1,8 quilômetros de extensão, 7,5 metros de altura e 3,75 metros de largura, é considerada como uma das mais fantásticas obras construídas pelo homem. Hoje, é reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo. Taj Mahal. A obra foi feita entre 1632 e 1653 com a força de cerca de 20.000 homens, 4 trazidos de várias cidades do Oriente, para trabalhar no suntuoso monumento de mármore branco que o imperador Shah Jahan mandou construir em memória de sua esposa favorita, Arjumand Banu Begum, a quem chamava de Mumtaz Mahal, a joia do palácio. Ela morreu após dar à luz o 14º filho, tendo o Taj Mahal sido construído sobre seu túmulo, junto ao rio Yamuna. Assim, o Taj Mahal é também conhecido como a maior prova de amor do mundo, contendo inscrições retiradas do Alcorão. É incrustado com pedras semipreciosas, tais como o lápis lazuli, entre outras. A sua cúpula é costurada com fios de ouro.
O edifício é flanqueado por 2 mesquitas e cercado por 4 minaretes. Supõe-se que o imperador pretendesse fazer uma réplica do Taj Mahal original na outra margem do rio, em mármore preto, mas acabou morto antes do início das obras, por um de seus filhos. Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo de Paris é um monumento histórico, que foi construído em comemoração às conquistas e vitórias militares de Napoleão Bonaparte, político, militar e imperador francês. A construção teve início em 1806, a pedido do próprio Napoleão e terminou em 1836, 21 anos após a morte de Napoleão. Ele está localizado na Praça Charles de Gaulle, em Paris. No momento está gravado o nome de 128 batalhas em que os franceses participaram, além do nome de 558 generais. O Arco do Triunfo francês possui 50 metros de altura por 44,8 metros de comprimento. De largura, o monumento possui 22,2 metros, já a Grande Abóbada possui 29,19 metros de altura. Foi construído seguindo o estilo arquitetônico neoclássico. Possui vários relevos, que fazem referência a batalhas e conquistas francesas. Seu peso aproximado é de 50.000 toneladas. Você gostou desse vídeo? Deixe nos comentários, inscreva-se e compartilhe o vídeo. E até a próxima!